A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, vamos começar mais um episódio do IBFcast, o podcast do IBF aqui do Espírito Santo. Meu nome é Felipe Storck Damasceno, eu sou economista-chefe e eu tenho aqui do meu lado a Flávia Raposo, membro associada do IBF, líder do CQC de Governança, Riscos e Compliance. Aqui a gente vai receber o Juliano Salgado, que é membro do Conselho Diretor do Instituto Terra, e o José Armando Campos, que é ex-presidente da CELO e também membro do Conselho do Instituto Terra. O episódio de hoje vai trazer o lançamento da Comenda Sebastião Salgado, que foi mais do que um fotógrafo, um defensor de causas sociais, um pensador brasileiro. A gente busca trazer, dentro dessa comenda, uma premiação para grandes projetos que são lançados aqui no Espírito Santo, que buscam trazer mais importância para a pauta de sustentabilidade, para a pauta social, e um reconhecimento que busca ser como um vetor para a gente conseguir potencializar esse desenvolvimento dessas pautas aqui no Estado. Juliano, como que essa comenda, em homenagem ao Sebastião Salgado, ao legado dele, como é que ela traduz na prática os valores que o Instituto Terra preza? Olha, Flávia, o Sebastião, foi um grande fotógrafo, ele foi uma pessoa que, junto com a Lélia, sempre conseguiu ser visionário, Os grandes trabalhos do Sebastião, o trabalho sobre o fim do trabalho primário, da grande industrialização nos países da Europa, nos Estados Unidos, na antiga União Soviética, aqui. As questões das migrações, questão da ecologia, São grandes projetos, grandes programas que Sebastião e Lélia começaram a idealizar, que Sebastião foi fotografar. Esses projetos duraram 10 anos para serem realizados e cada vez que esses livros e exposições saíam finalmente à tona, chegaram ao público, essas temáticas e as exposições que circulavam o mundo, essas temáticas estavam no grande momento de atualidade delas. Só que elas tinham sido trabalhadas durante 10, 15 anos antes. E hoje, no Instituto Terra, a gente se depara exatamente com essa mesma constatação, essa grande visão, essa imensa inteligência que Sebastião e Lélia tinham quando estavam juntos, de saber prever muito antes aquilo que ia se tornar relevante, na hora que esses programas, projetos iam chegar à maturidade. O Instituto Terra existe desde 1998, nós estamos aqui gravando esse podcast no final de 2025, então 98, 25, 27 anos, E o Instituto Terra hoje é uma ONG madura, com muitos programas maduros e tem soluções para propor que respondem aos anseios, às grandes questões da sociedade brasileira de hoje. Eles se conectam muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da ONU, para o planeta. Exato, nós começamos no Instituto Terra restaurando floresta, isso com uma altíssima biodiversidade. A gente tem que saber que essa floresta que a gente tem aqui, no Vale do Rio Doce, é algo que a gente não sabe normalmente. Eu descobri isso há pouco tempo, então eu gosto de dividir isso. É a floresta mais biodiversa do mundo. Porque aqui no Espírito Santo, na região de Linhares, onde desemboca o Rio Doce, se encontram duas correntes marítimas. Uma corrente de água quente, que vem descendo da Amazônia, na costa brasileira toda, Cerrado, Caatinga, chega até aqui, nesse alto, norte da Mata Atlântica. Ela encontra uma corrente de água fria que vem do sul do continente, subindo, pega toda a Mata Atlântica, e quando chega aqui, essas duas biodiversidades se encontram e elas produziram a floresta mais biodiversa do mundo. Tanto é que no Instituto Terra, quando nós começamos nosso programa de restauração, a primeira coisa que nós fizemos foi restaurar a antiga fazenda do meu avô, uma fazenda de gado, que em 1998 a terra tinha morrido.
Meu avô plantou capim lá e o capim não cresceu, estava tudo morto. E aí meus pais resolveram plantar essa floresta, nesse lugar deserto, morto, nessa terra árida, onde nada crescia mais. E foi um sucesso louco, e hoje você volta lá e se depara com uma floresta na qual foram plantadas mais de 360 espécies de árvores diferentes. E aí você está falando de uma biodiversidade incrível. Você olha para a Alemanha, na Alemanha você vai encontrar no máximo 110 espécies de árvores diferentes. Na França, 120. E aqui só no Instituto Terra, só naqueles 700 hectares, são 3 vezes mais, 360 espécies. Então, assim, é uma coisa louca, um sucesso incrível, uma restauração ambiental que precisa ser vista. José Armando, trazer você um pouquinho para a conversa. Por que nesse momento é importante a gente reconhecer projetos ESG que têm potencial de também trazer essa revitalização para o Estado? Olha, eu acho que essa coisa da sustentabilidade, né, carece de exemplos práticos, né, então eu acho que esse reconhecimento com essa comenda com o nome de Sebastião Salgado e dada ao Instituto Terra, ela dá visibilidade a esse exemplo prático que está sendo mostrado para as empresas e para o público de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala de perda de biodiversidade, essas coisas todas, o grande público não percebe com exatidão os malefícios da perda dessas propriedades, tá certo? Dessas boas virtudes da natureza. E o Instituto ele é um filme, né? Porque a gente vê como ele chegou, como o Vale do Rio Doce como um todo chegou àquele estado de degradação que ele tem hoje, e a gente vê esse filme passando por um processo inicial de restauração, com um solo muito pobre, né, um solo de decomposição realmente pobre de nutrientes e de matéria orgânica, né? Perda de solo bom muito grande, porque a mata foi erodida e todo o solo foi carreado para os rios, né? E você vê isso passando ao longo do tempo com o ressurgimento, né, primeiro das árvores e segundo dos pássaros e dos pequenos animais transportando sementes. De repente os animais na cadeia alimentar aumentando o seu porte, tá certo? Vindo chegando aos primatas. Então, nós, na vida prática, nós que não somos do campo, nós que não somos da terra, né, nós não vemos isso todo dia. E a história do Instituto Terra, recontada e relembrada e premiada com uma comenda como essa, né, é um exemplo vivo para as gerações que estão aí. E as gerações de hoje estão mais preocupadas do que as nossas. A minha, a sua, a de Flávia, né, provavelmente. Então isso eu acho muito importante. É verdade. A gente põe a oportunidade de trazer esse reconhecimento como um potencial de valorização dos projetos que já estão em andamento, né? Exatamente. E também, talvez, incentivos para novos projetos. Exatamente. Eu queria trazer um pouquinho da pauta para a gente falar um pouquinho sobre a bioeconomia, porque, no final das contas, preservação hoje não é simplesmente um custo, mas é um ativo das empresas. E tem o potencial de transformar a economia brasileira, principalmente com a transição energética, com a redução da pegada de carbono e geração de emprego e renda para as pessoas. Juliano, que oportunidades você vê que a bioeconomia pode abrir para os negócios aqui no estado do Espírito Santo? Olha, eu posso te dizer que no campo da agricultura as oportunidades são gigantescas. Nós reparamos que em 27 anos de atuação no Instituto Terra, que o conjunto, né, das nossas ações foi acompanhando o contexto, né, o contexto climático do Vale do Rio Doce. E nós reparamos que nos últimos 25 anos nós perdemos mais de 40% da quantidade de chuva que acontece na região. Nós perdemos o rio, né, Mariana aconteceu. E em regra geral, a questão da escassez hídrica está muito forte.
E o mau uso da terra, né, cultura de gado extensiva, monocultura, fez com que a terra se tornasse muito improdutiva. Hoje nós temos um índice de 0,6, um índice médio, tem bem pior do que isso, de 0,6 cabeça de gado por hectare. Isso quer dizer que uma fazenda de 15 hectares, que vai ter talvez 10, 12 hectares disponíveis, sendo que uma parte disso vai ser reserva legal, então vamos contar 8 hectares disponíveis para gado, você vai colocar lá talvez 7 cabeças de gado. Então é muito pouco, você não consegue produtividade, você não consegue manter uma família funcionando, né, através dessa renda. Então o que já foi farto, hoje em dia, está muito degradado, e nós reparamos que quando se trazem técnicas que, apesar de ser antigas, são muito pouco desenvolvidas, né, técnicas de incluir árvores no mix produtivo. É o que a gente chama de agrofloresta, mas na verdade pode ser gado, leite, corte debaixo de árvores, frutas, cacau, café. Você aumenta muito a produtividade dessas áreas. Você aumenta para leite até vezes 20. Você pode botar 10 vezes mais cabeça de gado, que é uma loucura, né? Você pensa nisso. E o leite vai chegar numa qualidade tão melhorada que ele pode ser vendido até 2 vezes o preço. 20 vezes, um aumento de 20 vezes a produtividade com técnicas que existem há 40 anos, mas isso não é aplicado porque a grande questão da bioeconomia não é a técnica, a grande questão da bioeconomia não é a racionalidade econômica, a grande questão é a cultura. Nós não sabemos como mudar mentalmente os nossos processos, como nos colocar frente a uma situação de transformar nossos modos de produção, de agir, de pensar de forma espontânea. E o que nós descobrimos no Instituto Terra é que quando nós atuamos numa região de forma holística, restaurando o lençol freático, restaurando as nascentes, purificando a água disponível, né, através da instalação de saneamento para cada uma dessas casas, na educação infantil, na formação ao pensamento crítico para os jovens, para que a capacidade de se pensar, de poder pensar melhor as situações, e etc. Quando a gente consegue trazer um conjunto de ações para uma região dada, de repente, espontaneamente, pequenos agricultores que teriam uma aversão à mudança, porque qualquer mudança é um risco de não conseguir mais fechar as contas, de ter que se mudar para a periferia de uma grande cidade. Todo mundo sabe que não é desejável. De repente, espontaneamente, essa população aversa ao risco começa a produzir debaixo de árvore, debaixo de floresta, e começa a trabalhar de uma forma que é totalmente nova, abandonando aquilo que foi herdado dos pais, dos avós, para trabalhar nessa forma que é mais racional, que é mais adequada ao nosso contexto, que é muito mais produtiva, que vai trazer muita riqueza para a região, mas que para acontecer, ela precisa passar por uma transformação da cultura e da forma como as pessoas enxergam aquilo que foi herdado, né, das práticas desde que nós estamos ocupando aqui essa área. E você vê a dificuldade para chegar a isso nas pessoas mais como uma falha de política pública ou um papel que a iniciativa privada ainda não está cumprindo? Olha, ninguém consegue chegar nesse ponto, tá? Então seria muito injusto apontar o dedo para alguma parte da sociedade civil, mudar. É a coisa mais difícil que tem, né? Então, quando você olha para as cadeias produtivas de agroflorestas que existem hoje, ninguém consegue fazer mais do que 300 ou 360 hectares. A Dengo e outras organizações no sul da Bahia com cacau, a própria Danone com leite perto de Poços de Caldas, em Minas. Ninguém consegue fazer isso. E a gente entendeu no Instituto Terra que a matéria-prima para essa transformação não é a cadeia produtiva. Não é a técnica, são as pessoas. Então a gente, para conseguir levar bem essa transformação, nós temos que mudar a cultura dessas regiões, desses ambientes, para que as pessoas espontaneamente comecem a pensar e a enxergar o ambiente delas de forma diferente e se apossar dessas técnicas que estão aqui disponíveis, né? Então eu acho que a gente tem que focar em pessoas, num ambiente sociológico e trabalhar nossos valores cotidianos. É muito interessante isso, né, Juliano, que você ponderou, colocando de novo as pessoas no centro, né, da questão. Nenhuma mudança desse tipo, dessa proporção, vai ser feita por um instituto, por um governo, né? Isso são ações, e mudar a cultura não é fácil.
E direcionando um pouco a questão para o nosso estado, né, especificamente aqui no Espírito Santo, a gente tem, como você já pontuou, né, uma diversidade muito grande, a gente tem uma riqueza logística também, né, um potencial logístico para explorar. Vocês acreditam, né, você falou aí sobre a importância de influenciar as pessoas, para que as pessoas acreditem, né, a gente tem uma preocupação sobre o projeto se pagar, ele deixar de ser custo e ser enxergado como um benefício, né, como investimento, como algo também que vai trazer riqueza para a população. E aí, José Armando, você acredita que, trazendo exemplos como do Instituto Terra e essa premiação da Comenda, né, que leva o nome do Sebastião Salgado, isso pode ser também um fator que faz com que outras organizações que são formados por pessoas, elas também comecem a se despertar para essa importância. Para a importância, você deu alguns exemplos como a Dengo, né? E outras empresas que têm, né? Se a gente fosse falar Natura e algumas outras que têm, demonstram, né, uma preocupação com o cuidado, né, da produção, mas a gente sabe, viveu um tempo em que as externalidades de uma produção, elas ficavam na região. Me lembro da minha cidade, que é interior do Rio de Janeiro, que tinha uma indústria de tecidos e que você passava no único rio que margeia a cidade, no fim da tarde o rio estava azul. Índigo Blue, que era o rejeito ali, né, era a parte da cor do jeans, né, que era jogado no rio. A empresa faliu, porque entrou o tecido chinês, mas a externalidade dela ficou. O rio nunca mais, né, foi recuperado. E essa preocupação, né, das empresas em, sim, gerar emprego, né, em trazer a questão da economia, do desenvolvimento, que é uma externalidade positiva da ação de qualquer organização, ela também precisa ser equilibrada com fazer isso de uma forma mais sustentável e pensando na ecologia. Você acredita que exemplos como esses podem começar a mudar essa visão de que investir nessas questões são apenas para cumprir, por exemplo, protocolos governamentais, exigências para ter algum tipo de selo ou estratégias de marketing, para a gente ter isso realmente como algo que esteja presente no DNA das organizações, no DNA das pessoas? Flávia, eu acredito piamente, né, que não é um problema, como disse o Juliano, de apontar um ou outro culpado pela situação em que nós nos encontramos. Eu acho que cabe a toda a sociedade, em todos os segmentos, alguma responsabilidade de repensar o tema que é básico, é a ocupação da terra, né? Nós saímos de uma sociedade agrícola na década de 40, de 50, para uma sociedade industrializada com muitas transformações, né? Houve um êxodo rural muito grande, né? As cidades foram inchando, vamos dizer assim, a agricultura familiar foi perdendo força, com ela a vitalidade econômica, até para sustento da própria família, foi perdendo força. As famílias foram aumentando, a renda pouca para poucos, ficou menor ainda para famílias maiores, os filhos foram deixando o campo, foram popular as periferias das cidades, né? E esse esvaziamento do campo deixou lá os velhos, os pais, avós, para cuidarem de uma terra cada vez mais improdutiva. Então, eu acho que a importância de instituições como o Instituto Terra é essa de fazer uma ponte, tá certo, entre aqueles proprietários de terra, acostumados a trabalhar a terra, com suas próprias tecnologias, né, com um aprendizado talvez de dezenas e dezenas de anos, né, que vinham trazendo como herança de família, ligá-los ao mercado. Ligá-los a um mercado que hoje exige, um mercado que tem grandes players, tá certo? É impossível para esse pequeno agricultor chegar lá, né? Instituições como o Instituto Terra podem servir de ponte para trazer essa economia real do mundo de hoje, chegar ao campo, né? E fazer com que os filhos voltem, né? E eu acredito muito nisso. Nós já vimos exemplos no Instituto em que famílias mostravam para nós
que o filho, que já estava quase perdido para a droga, ou perdido para a droga, já estava vendo no campo, com um pequeno cultivo de cacau, vendo, readquirindo a vontade de voltar para casa, né? Então, eu acho que é uma construção complexa, não deixa de ser simples, mas real, né? Então, quando você mostra para essas grandes cadeias, falou Dengo, vamos mencionar apenas essa para, né? O que ele busca? Ele busca produtos de qualidade para levar para o mercado que é sofisticado. Quem consome um chocolate de boa qualidade? Né? Um mercado que pode pagar, né? E um mercado que quer, de alguma forma, até, né, compensar o seu consumismo com uma boa causa, né? Então, eu acho que essa bioeconomia fortalecida com instituições, com credibilidade, com metodologia, que trazem, vamos dizer, não só técnicas novas, mas trazem modelos de gestão capazes de organizar o negócio, né? De dar uma dimensão mais qualificada ao negócio, só pode ajudar, né? Exatamente. Não resta a menor dúvida. Eu vi assim, com imensa satisfação, quando o Paulo Vanik me falou dessa comenda, eu vi com imensa satisfação esse grande poder de conexão entre a economia e o campo, né? Passando por uma instituição como o Instituto Terra e concebida por pessoas simples, porque Tião e Lélia são pessoas, sob esse aspecto, muito simples, né? De linguagem muito direta, e quando se fala do campo, o Tião era um homem do campo, né? Ele, apesar de ter mudado para Paris, ele não esqueceu o que ele conversava com o pai, o que ele via o pai fazendo, o que ele via os empregados da fazenda. Ele não esqueceu nada disso, ele viveu aquele mundo, né? Então, essa conexão é feita por pessoas que estiveram naquele mundo, e eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Zé, posso chamar de Zé? Pode, todo mundo me chama de Zé. Perfeito, tá bom. Eu queria puxar um pouquinho para a importância da comenda, não só para o agro, mas também para a indústria, e eu queria aproveitar o seu background para isso, tá? Porque a gente vê a grande indústria já fazendo projetos ESG, principalmente porque ou são de capitais abertos e os investidores cobram, ou porque elas estão mais no holofote da sociedade, e aí a sociedade cobra. Tá? Mas você acha que essa comenda ela tem o potencial de chegar na pequena e média indústria, que também tem uma pegada de carbono grande, né, que também polui, como a Flávia falou, do lençol freático, né, dos rios e do ar, principalmente aqui em Vitória a gente sofre muito com isso, né? Qual é o potencial que ela tem para chegar em projetos de empresas menores, de trazer o pequeno também para a nossa discussão? Porque no final das contas, o grande, ele algumas vezes por obrigação, mas ele já está participando. E o pequeno, eles, por serem muitos, o impacto ambiental é muito grande. Tá? Então, como você vê o potencial dessa comenda influenciar a indústria menor, a pequena e média, tá? Para tentar reduzir essa pegada de carbono? Há um potencial grande, Felipe, e eu vou te explicar por quê, né? Primeiro, eu acho que essa coisa da ESG, né, tem um pouco de marketing, né, nessa muito, história. Tem muito. Ou muito, né? Ou muito, e tem muito, e a gente já viu casos assim muito, eu diria, relevantes e simbólicos, né, de greenwashing mesmo, né, na cara, tá certo? Ninguém quer ver isso repetido, né? Eu acho que essa etiqueta de ESG, eu sou muito no conceito assim, sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, no conceito mais antigo, é sustentabilidade num conceito bem amplo, em todos os aspectos, econômico, social, ambiental, entendeu? E que já existia antes da gente trazer nome ou pelo menos iniciais de alguma coisa falada em inglês, tá certo? Nós não precisamos disso, né? Mas tá aí, vamos aproveitar isso aí, aproveitar essa onda e mostrar para as empresas pequenas que há espaços muito perto delas onde o seu pequeno recurso, para dar-lhe uma visibilidade de sustentabilidade, pode ser aplicado, né? Nós temos no Instituto Terra projetos pequenos, nós temos projetos imensos que demandam alguns milhões de euros, por exemplo,
Mas temos projetos pequenos para empresas pequenas e médias, né, com plantios de árvore, com fomento à educação, vários projetos de educação ambiental, né, estão todos na mesma linha. Isso tudo está conectado, não tem nada disso que funciona separado, né? A educação ambiental que a gente gera dentro do Instituto, que a gente proporciona dentro do Instituto, não só através do nosso núcleo de educação em restauração sistêmica, ecossistêmica, mas também nos projetos com as comunidades vizinhas, eles são elementos de conexão com a restauração ambiental e elementos de conexão com essa economia que vem das pequenas propriedades, com essa bioeconomia, né? Então, se alguém investir ali, né, e eu não vou nem falar de números aqui, porque são números relativamente pequenos, tá? Está investindo na mesma finalidade, está investindo no planeta, está investindo em aumento da biodiversidade, em redução da pegada de carbono, em melhoria das condições climáticas na microrregião do Rio Doce, que é muito importante, né? Então, só tem coisas boas para se investir, só tem boas justificativas, eu diria. E é interessante isso, né? Se a gente pensar que a gente tem um potencial muito grande que vai no agro, vai para a parte industrial também, como você puxou, né, Felipe? Mas a gente sabe, como foi pontuado aqui, que depende muito das pessoas, de mudança de cultura, e a gente sabe que líderes, né, os líderes das empresas, seja de que porte for, das pequenas empresas, das médias empresas, das grandes empresas, eles vão precisar estar imbuídos, né? E eu acho que a mudança de cultura talvez comece por esse tipo de pessoa que está aí sentado em quem tem o poder, nos locais de quem tem o poder da caneta mesmo para tomar essas decisões. E aí talvez perguntando para os dois, primeiro para o Juliano, depois para o Zé Armando, que tipo de líder é de se esperar? Será que essa liderança a gente consegue formar? Será que a gente pode dizer que a gente consegue influenciar pelas mudanças que a gente tem proposto, pela necessidade que o planeta está gritando, né? A gente tem um país com dimensões continentais e nunca na minha vida eu tinha ouvido falar de tornado no Brasil, né? E de repente a gente começa a escutar que o Brasil tem aí uma grande probabilidade de ter outros eventos, como aconteceu no Sul, e vez por outra você está aí se deparando com tempestades que, né, destroem. Então, talvez essa necessidade faça as pessoas mudarem. Mas que tipo de liderança é essa? Que mudança precisaria acontecer para que os líderes começassem a buscar, de fato, na prática, não por marketing ou talvez não por necessidade, esse tipo de investimento e de cultura mais focada para a sustentabilidade? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter bem consciente qual é o campo de transformação que cada um de nós consegue, no qual cada um de nós consegue atuar. Aqui você acabou de citar essa questão do tornado, né, no sul do país. Se eu aqui no Espírito Santo eu venho com a ideia de que a única ação possível é uma que vai impactar esse tipo de evento, eu não vou fazer nada, porque eu nunca vou conseguir impactar esse tipo de evento daqui. Então a gente tem que conseguir já entender qual é o nosso raio, nosso campo de ação. Às vezes ele é muito grande, às vezes ele é limitado, mas a gente sempre consegue, dentro desse campo de ação que a gente se propõe a transformar, fazer alguma mudança, né? A segunda coisa, nós reparamos isso no Instituto Terra, existe, junto com essa adequação às mudanças climáticas, existem oportunidades de aumento de produtividade, de aumento de ganho, e que se a gente consegue enxergar por essa lupa positiva, aí a gente consegue trabalhar em várias alavancas de transformação. No nosso caso, são técnicas agrícolas adequadas à escassez hídrica. Nós vamos aumentar muito a produtividade da terra. Só que para isso nós precisamos mudar a cultura local. Então, a partir do momento que a gente consegue entender como a gente vai transformar essas questões urgentíssimas de adequação à transformação climática, o que vai ser o futuro próximo, quem vai chegar em primeiro preparado nesse mercado. Quando a gente vai propor um leite produzido debaixo de floresta,
A Danone está chegando na nossa região para comprar esse leite. A Nestlé está chegando na região para comprar o cacau, o café. Talvez o leite também. A gente consegue interessar as grandes empresas que têm a visão que daqui a 10 anos esses produtos vão ser os produtos que vão se vender melhor, que vão trazer a bandeira para a empresa toda poder se colocar no mercado. Isso é algo que certamente existe, ou como a gente, de forma direta, existe uma técnica mais produtiva, de mais rendimento, mas ela vai de encontro com a cultura local. E para isso tem que se trabalhar as pessoas. Nós trabalhamos o pensamento crítico das pessoas que são receptoras dessas técnicas. A gente precisa apostar na inteligência de todos. Ou existe uma necessidade de se preparar para o mercado tal como ele será em 10 anos, 15 anos, e essa transformação hoje, ela vai trazer um rendimento muito maior mais para frente. Então, eu acho que a primeira coisa é definir direitinho qual é o campo, entender com que raio nós podemos transformar, que parte da sociedade nós conseguimos transformar, o que nosso produto ou nossos serviços conseguem tocar como parte da sociedade, e a partir desse raio de transformação, ser modesto, porém apurado na forma de construir essas novas propostas. E, de novo, apostando na inteligência de todos. A gente tende a achar que é impossível, que a transformação não vai ser aceita, que ser visionário é perigoso, que as pessoas não vão conseguir entender aquilo que a gente está propondo. Olha o exemplo do Sebastião, da Lélia e do Sebastião Salgado. Eles foram visionários, eles sempre conseguiram trazer temáticas que iriam ser relevantes daqui a 10, 15 anos, exatamente, e o Sebastião se tornou talvez o fotógrafo mais conhecido da história da fotografia até hoje. Assim, reconhecidamente no mundo inteiro, as pessoas enxergam ele como alguém que trouxe não só algo de artisticamente poderoso, mas, sobretudo, ele fazia refletir as pessoas sobre o que era o cotidiano delas naquele instante, que aquele trabalho chegava para elas. Mas aquilo já era pensado muito antes. Então, eu acho que, seguindo esse exemplo, a ideia da Comenda Sebastião Salgado, talvez no que ela tem de mais poderoso, é de premiar o visionário, de premiar a pessoa que consegue se projetar no futuro e construir uma proposta para aquele produto que vai se adequar àquela outra sociedade e talvez chegará em primeiro nesse mercado, no futuro mercado, aumentando assim, sua capacidade, rendimentos, etc. Eu não sei quais são os KPIs aí que interessam a galera, mas esses KPIs, com certeza. É isso, José. É isso, bastante disso, mas tem mais uma coisa também que você é professora, né? Não sei se você também, você é professor também. Pois é, vocês têm um papel importantíssimo nessa coisa de formação de lideranças, né? Eu, mesmo como não sendo um professor como vocês o são, né, tendo a oportunidade que me deu a vida de dirigir uma empresa, eu tive a sorte de formar muitos líderes, né? Porque eu vejo líder assim, eu vejo líder em todas as camadas, tá certo? No nosso negócio, se a gente for para o campo, lá na nossa periferia, você vai encontrar em pequenas comunidades lá, no meio de vários produtores rurais, tem um que desponta. Tem às vezes uma mulher que é líder e a palavra dela é seguida por outros, né? E aí a primeira iniciativa, se for dela, vira um exemplo positivo que vai ser seguido rapidamente. Isso existe em qualquer lugar, né? Então, eu acho que assim, a propagação das boas ideias se dá não através de uma única pessoa, né? Você tem que ter uma pessoa para inspirar e fazer com que isso desça, né, como uma cascata em todos os níveis da sociedade, né? Então, eu acho que nós temos um papel, vocês têm um papel, tá certo? E essa comenda dada ao Instituto Terra, ela reforça a ideia de que é possível, sim, fazer com que uma instituição que preocupa em transformar, quando eu estou falando transformar, assim, mudar a cultura, sabe? Trazer elementos novos e testando, né?
Às vezes é a necessidade que sim faz o homem mudar as coisas. Eu me lembro muito bem que quando a gente tentava fazer as primeiras restaurações de nascente, a gente tinha resistência. Veio a crise aqui na nossa região, 2013, 2014, e de repente nós não estávamos atendendo a demanda de pequenos proprietários que queriam restaurar sua pequena nascente, né? De lá para cá, não precisou de ter outra crise. Por influência das lideranças distribuídas na região, os projetos estão chegando, as demandas estão chegando. Quando o Juliano chegou com a ideia de SAFs lá, e as primeiras cabeças foram contaminadas, nós de repente arrumamos um monte de embaixadores de SAF dentro do Vale do Rio Doce, né? Você explicar SAF, né? Que hoje está muito em voga o futebol. Sistemas agroflorestais, né? Vamos falar, existem SAFs e SAFs, né? Eu tô falando, e tem SAFs boas, né? E tem SAFs não tão boas, tá certo? Mas eu estou falando dos sistemas agroflorestais, né? Tanto para pastoril quanto para agricultura, né? E os exemplos estão vindo, né, de pessoas que com muito pouca vivência nos sistemas agroflorestais já estão colhendo exemplos, repassando seus exemplos para os vizinhos e sendo líderes nas suas micro-regiões. É disso que a gente precisa. E quando o Instituto está formando crianças e jovens com pensamento de, vamos dizer assim, esse pensamento holístico de enxergar a economia, o meio ambiente e uma mudança, uma transformação social, um aumento da sua renda, uma melhoria do seu acesso aos serviços e aos bens, isso é transformação. E essas pessoas vão virando líderes, não é? Isso falta no Brasil inteiro, não é? Então a gente deveria ter, a meu ver, ou a gente tem espaço para inúmeros institutos como o Instituto Terra, inúmeras associações, né, fundações, institutos, onde as grandes empresas poderiam, vamos dizer, fazer ali conexões para chegarem, unirem os seus objetivos estratégicos à sustentabilidade. Como executores do projeto. Como executores do projeto. Só para trazer um ponto rapidamente, claro. O Zé Armando falou em SAF, né, sistemas agroflorestais, árvores dentro da agricultura que melhoram a qualidade da terra, a capacidade de absorção, né, que a terra tem quando a chuva cai, então aumenta a quantidade de água disponível o ano todo e também aumenta muito, né, então acaba aumentando muito a produtividade, né, uma terra melhor, mais água, é muito evidente, né. Nós aqui estamos engajados num programa que é único no Brasil, né, eu acho que isso precisa ser falado. Nós vamos em 10 anos levar 18 mil hectares a serem transformados em sistemas agroflorestais. Até hoje, o máximo que aconteceu foi 350, 360 hectares né, com cacau, no sul da Bahia, no norte de Minas, com leite, enfim. Então, alguns exemplos, mas de pouca, na verdade, de pouca amplitude. Transformando as pessoas, nós estamos enxergando que nós vamos conseguir transformar esses 18 mil hectares, aumentando muito a produtividade, a renda da região toda, aumentando o PIB da região de uma forma muito, muito consequente. E daqui a 20 anos, o que nós estamos enxergando é que quando uma quantidade crítica de pessoas está chegando na cidade, os filhos estiverem vestindo roupas novas na escola, pagando dívidas, todo mundo vai entender que essa é a forma mais racional de produzir. Daqui a 20 anos, nós estamos enxergando que nós podemos consertar o ciclo da chuva na região do Vale do Rio Doce. Nosso objetivo, nosso sonho final é de trazer a chuva de volta numa região do tamanho do Portugal. E aí eu estava na COP agora, conversando com o Carlos Nobre, né, que é um cientista muito importante, foi ele que definiu o que eram, né, os rios voadores, essa água que a gente tanto precisa para a agricultura, para a sobrevivência humana, e ele confirma que, de fato, é assim que se faz e que nós temos essa capacidade, continuando dessa forma, de restaurar a chuva. Então, não somente nós vamos estar transformando a agricultura, propondo soluções novas para exportações de produtos que não conseguem chegar em alguns mercados, como, por exemplo, o mercado europeu, porque não é verde o suficiente. Nós vamos abrir essas portas, nós vamos aumentar muito a produtividade, nós vamos enriquecer as pessoas mais pobres, nós vamos fomentar
o pensamento crítico e uma melhoria, né, da democracia de modo geral, como nós também vamos restabelecer o ciclo hídrico e as condições de trazer a chuva de volta. Então é um programa que tem assim, um potencial gigantesco, que já está sendo implementado junto com bancos públicos alemães. Então nós já temos dinheiro alemão chegando. A Zurich, que é uma companhia de seguro muito famosa no mundo, vem também participando desse grande programa. Então nós temos aqui parceiros muito fortes, mas eu queria aproveitar de estar aqui para também fazer um chamado para as empresas daqui poderem participar desse projeto que vai transformar o Espírito Santo e colocar o Espírito Santo no mapa do mundo como sendo o primeiro lugar onde essas cadeias produtivas se tornarão majoritárias. Ótimo, ótimo. E vale ressaltar que o tempo é curto, né? A previsão de vocês fazerem um efeito tão grande, uma diferença tão grande dentro da sociedade, é um tempo bastante curto. Né? Então, é um projeto bem ambicioso e eu acho bem importante. Eu queria, então, puxar para um lado, já que você fez o convite para os nossos empresários, né? Que o IBEF ele não é um implementador de políticas ambientais, mas ele é um formador de executivos, ele é um formador de opinião pública. E qual é a importância desses institutos para a gente fazer essa transição, para a gente fazer essa transformação? É claro que a Comenda São Bastião Salgado, ela cumpre um papel bastante importante, como a gente já discutiu aqui. Tem até um argumento do Jean Tirole, que é um prêmio Nobel de Economia, justamente discutindo falhas de mercado, sobre por que a gente não consegue resolver o problema ambiental, e vem muito de custos e receitas, né? Que a receita no sentido de o que está recebendo a pessoa que está implementando aqueles projetos é menor do que o custo, porque a receita não é toda dela. Ela está fazendo o bem para o planeta inteiro e não só para aquele local que ela está implementando. Então, esse reconhecimento ele vem no sentido de você trazer um plus a mais, um algo a mais para você gerar esses incentivos. Mas qual é o papel desses institutos, não só aqui no Espírito Santo, não só o IBEF, não só de formação executiva, mas também de formação política, para a gente conseguir fazer essa transição de forma mais acelerada? Olha, está na hora da transformação dos valores. A gente precisa, como sociedade, valorizar esses exemplos. A gente precisa tomar uma consciência coletiva de que a nossa sobrevivência, sociedade brasileira, nesse território que nós ocupamos, depende também dessa adequação, que com essas transformações nós temos muito a ganhar, tanto de forma comum, né? O nosso espaço público, social, até o fim da violência pode ser enxergado se você consegue aumentar a renda das pessoas mais pobres, né? E também trazendo uma capacidade de pensamento crítico, você vai melhorar as condições gerais da sociedade. Mas, sobretudo, o fato de você trazer essas qualidades todas vai fazer com que nós somos capazes de enxergar as oportunidades. Muitas vezes nós olhamos para um campo, nós olhamos para uma transformação possível sem enxergar onde estão as oportunidades. E na hora que nós ganhamos mais capacidade crítica, que nós começamos a enxergar melhor qual é a sociedade como um todo, e que as pessoas em volta da gente aderem também a esse tipo de visão, de repente as oportunidades começam a surgir. Então acho que nossa grande missão, institutos de formação, é de conseguir transmitir esses valores. Perfeito. Pode ir? É isso. Acho que reforçar, né, Felipe, que o intuito, e para nós como IBEF, né, representando o IBEF aqui, é uma honra poder estar fazendo esse podcast com vocês, né, e ter o nome do Sebastião Salgado atrelado ao nome do IBEF com essa comenda. Reforçar que ele vai, a gente acredita muito, né, contribuir para essa mudança de sociedade que a gente precisa ter, que envolve pessoas, líderes e que estão aí focados na cultura. Perfeito. Quero agradecer o tempo de vocês, trazer aqui um pouquinho do conhecimento, falar um pouquinho sobre a importância dessa comenda, e falar que a gente, se puder ajudar, claro que a gente vai estar sempre à disposição para futuras parcerias e trazer essa conscientização para o empresariado capixaba para poder participar desses projetos tão legais e tão importantes que vocês têm desenvolvido. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo IBEFcast. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF Espírito Santo, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Apex, Banestes, Cezam, Coabriel, Focap Business School, Med Senior, Cicobi e Vale. Categoria Master, Futuro Apex. Categoria Sênior,
Almeida e Pandolfo D'Amico Advogados, Beta Rede, da Luz Risk Nemer Advogados Associados, Grupo Expertise e Muda 365. Categoria Pleno, Bianco Gres, ChatX, Finamore Simone, Global Cis, Gran Torto, Grupo Estel, Machado Mazei e Pinho Advogados, Tercasile Armazéns Gerais e Time Now. Mídias parceiras, Rede Tribuna, Grupo Sim, Rede Gazeta, Rede Vitória e Rede TVS. Apoiadores, Ativação, Fervo Digital e Cato, Consultoria e Treinamento.